Estar informado é essencial para estar preparado, amém? Eu gostaria de começar dizendo que Deus não pode fazer. Existem algumas poucas coisas que Deus não pode fazer. Ele não pode tolerar o pecado. Ele não pode voltar atrás em sua palavra. Ele não pode deixar de cumprir suas promessas. Ele não pode mentir. E ele não pode nos perdoar se não nos arrependermos. E a outra coisa que Deus não pode fazer, ele não pode recusar seu filho quando ele intercede por nós. Quando confessamos nossos pecados, ele é fiel para perdoar. Ele pode fazer isso porque Jesus Cristo pagou o preço, a pena total por nossos pecados. Ele pagou tudo. Mas para recebermos o perdão, precisamos nos arrepender. Amém? Sabendo disto, vamos falar da realidade desse mundo vil. Esse mundo está gerenciando as massas, com enganação, medo, desinformação, história falsificada, a ciência fraudulenta, promessas vazias, distrações infindáveis, excesso de trabalho, privação de sono, pornografia, nutrição inadequada, tributação pesada, taxas de juros elevadas, honrarias e títulos, sociedade secreta, narcóticos e uma máquina de propaganda abrangente para manter tudo isso. São poucos que percebem que as pessoas estão sendo controladas através de cinema, televisão, música popular. O pensamento crítico, quando é exercício de verdade, está geralmente reservado para algumas questões irrelevantes. O raciocínio lógico lentamente abriu caminho para o raciocínio analógico, em que a verdade de uma proposição depende, em certa medida, do contexto em que ela se aplica. A forma como a maioria das pessoas pensa está fazendo com que venha acreditar em qualquer coisa. Ela vive não no mundo do bom senso que Deus criou, mas num mundo volúvel e imprevisível que Satanás construiu nas mentes dos homens caídos. Nós, porém, no meio de tudo isso, temos o dever de saber que Satanás é o príncipe deste mundo por enquanto, e que o único modo de podermos navegar com segurança os mares tempestuosos do presente século mal é estudando a palavra de Deus com grande fé e paciência. Para fazermos isso, precisamos ser sóbrios e vigilantes, usar nossa mente de um modo racional. Os problemas sérios aparecem quando os cristãos começam a acreditar em tudo o que ouvem, sem fazer esforço algum de conferir por si mesmos. A Bíblia coloca ênfase na necessidade de 2 ou 3 testemunhas para estabelecer a verdade dos fatos em uma questão de importância. Não devemos acreditar em qualquer coisa que ouvimos das pessoas em posições de autoridade. Os cristãos devem testar todas as coisas e reter somente o que for bom. Eles devem estar acautelados que o maligno anda em derredor, procurando a quem possa tragar. O maligno tentará produzir um governo mundial unificado e impor um sistema religioso e financeiro em escala global. Os cristãos têm a autoridade da palavra de Deus para fortalecê-los. Porém, muitos deles preferem se desligar da realidade e se envolvem na mídia do entretenimento e de informações mundanas benignas. Mas esse desligamento da realidade é a pior coisa que devem fazer nesse momento. Em vez de se desligarem, os cristãos precisam ser seletivos sobre o que colocam em suas mentes e espírito. E estar informado é essencial para estar preparado. Embora seja doloroso e atemorizador aceitar isto, um governo e uma religião globais serão muito brutais para os cristãos verdadeiros. Será necessário muito preparo para suportar a vida no tipo de ambiente que aparecerá. Satanás, o inimigo das nossas almas, está trabalhando em tempo integral agora para destruir os santos do Altíssimo. Daniel 7:25. Porém, este não é um tempo em que os cristãos possam permitir serem destruídos. E para aqueles que sucumbem à tentação de apatia, será difícil, e se não impossível, resistir quando as coisas se tornarem realmente ruins. O tempo para se preparar já passou, mas ainda não é tarde demais. O primeiro passo é acordar e aceitar a verdade. É tempo de obter e armazenar azeite, o produto que mantém nossa luz brilhando. Precisamos colocar em ação a nossa confissão de fé em Cristo. Ele prometeu nos sustentar se permanecermos nele. É essencial para a preparação e subsequente perseverança que reconheçamos a guerra espiritual em que nos encontramos e que não desliguemos nossos sentidos da realidade por causa da sobrecarga de informações
e que não vivamos em uma bolha de falsa segurança. Lembre-se também que o lar terreal não é o nosso destino final. Temos um lar onde Deus habita em justiça. Se queremos derrotar as forças das trevas que procuram minimizar nossos esforços e diminuir nossa fé, teremos de lutar como santos de Deus, bem informados e equipados. Não devemos enganar nós mesmos e pensar que podemos ser complacentes e eficazes tudo ao mesmo tempo. Em vez de nos desligarmos da realidade, vamos olhar para o alto. A genuína e bendita esperança é a zona tampão para que possamos enfrentar o estresse desses tempos trabalhosos. Isto somente pode ser obtido com um relacionamento sincero com Cristo, um sólido conhecimento da palavra e a direção do Espírito Santo. Esse é o único foco que faz sentido nesse período de trevas crescentes. O salmista declarou: vamos esperar na misericórdia do Senhor, nos alegrar e confiar em seu santo nome. Salmo 33, 18 a 21. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para lhes livrar as almas da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Amém?